Oi, oi, gente! Mais um episódio incrível do podcast do Lado da Lá. E a gente está com uma edição especial, a gente está no Liberta Brasil, entrevistando vários pregadores, levitas do Senhor, que vai trazer testemunhos edificantes e transformadores para vocês. E eu queria muito agradecer a oportunidade que o apóstolo Leonardo Sali e a pastora Cássia nos deu, de poder compartilhar esses testemunhos tão edificadores, transformadores que ouvimos aqui. Então é muito importante você ativar o sininho para não perder nenhum episódio, compartilhar com a sua tia, com a sua amiga, com a sua avó, até com o seu cachorro. Então manda para todo mundo sair transformado e edificado aqui desse podcast. É uma honra ter você aqui com a gente no nosso podcast. Estou muito feliz, de estar entrevistando você. Conta pra gente um pouquinho do seu testemunho, como que foi a sua caminhada com Jesus? Olha, primeiramente a paz do Senhor, uma alegria poder estar aqui participar do podcast do Lado da Lá, Ai, prazer é Estou nosso. aqui realmente, literalmente do lado da Lá, né? Deus continue abençoando a sua vida, é um prazer poder participar aqui desses momentos. É assim, eu nasci numa família cristã, como se diz, num berço evangélico, fui criado dentro do evangelho. Minha mãe me criou para que eu pudesse ser um homem de Deus. Mas como todo adolescente, às vezes é um pouco curioso, e eu quis conhecer um mundo com 13 anos de idade, fui me afastando do evangelho. E é uma coisa muito interessante para quem é evangelho, principalmente na minha época, numa época que o evangelho não era apenas a parte doutrinária, a parte do costume, tudo era muito tradicional. Sim. E aquela época a questão da família, como tem que ser hoje, mas era muito mais forte do que é hoje. Sim. Então eu fui criado dentro dos princípios. E quando eu fui me afastando do evangelho, é uma coisa muito interessante. Todo filho de crente, ele quer se despir daquela roupagem de crente. Então, por isso, eu fui passando a cada dia a ser o pior. Mas por que você acha que você passou por esse momento, assim? E aí você estava desistindo da fé? Ou passou por algum momento difícil? Não. Foi justamente a sedução do mundo, de querer conhecer o mundo. Eu tinha uma família estruturada. Meu pai e minha mãe, por exemplo, minha mãe morreu tem 3 anos, 70 anos de casado com meu pai. Então eu tinha uma família estruturada, não passei fome, nada. Mas fui seduzido pelo mundo, quis conhecer o mundo e foi muito difícil para mim, porque parece que o diabo tem muita sede em quem é filho de um crente, quem é servo de Deus. E se não fosse Jesus, eu estaria morto, porque eu passei 7 anos da minha vida longe do evangelho, aí eu cheirei muita cocaína, eu fumei maconha, cigarro, drogas, experimentei quase todas as drogas. Por bondade de Deus, eu não conheci uma, porque não chegou o meu conhecimento, porque talvez se chegasse naquela época, eu ia querer conhecer que era o crack. Mas nunca, embora o crack é muito antigo, mas eu nunca ouvi falar na minha época do crack. Mas com 20 anos eu retornei para o evangelho e já fazem 28 anos que eu estou na presença de Deus. Glória a Deus. Mas como que foi esse retorno para você? Aconteceu algo muito grave assim na sua vida? Falar, nossa, eu preciso voltar para Jesus, que eu realmente agora estou me perdendo nessa caminhada mundana. Na verdade, assim, a minha conversão ela ocorreu em meio quando eu tomei tiro, né? Eu cheguei a tomar 3 tiros numa troca de tiro, me envolvi, fui para o tráfico de drogas. E eu cheguei a tomar 3 tiros e naquele momento ali eu vi que a minha vida estava indo embora. E quando os amigos foram embora, correram, e eu baleado, só tinha eu, a arma e Deus. Meu Deus. E ali eu olhei para o céu e disse que se Deus não deixasse eu morrer, que eu voltaria para a presença dele, que eu retornaria para os caminhos dele e nunca mais sairia. E eu cumpri essa palavra. Uau! E como que foi o seu ministério? Você descobrir, o seu mistério, o seu dom, de pregar a palavra, ir para os caminhos do Senhor e hoje estar pregando a palavra dele. Como que foi isso para você? Olha, na época eu nem pensava muito na questão do testemunho, porque eu experimentei de fato, eu sempre digo isso para as pessoas que realmente são convertidas, elas têm que experimentar o primeiro amor. Sim. Eu experimentei o primeiro amor. E eu só via Deus na minha frente. Deus, eu só queria Deus, 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 Deus. E uma sede muito grande de buscar e conhecer Deus de fato, porque eu conhecia Deus de estar na igreja. Sim. Agora eu queria conhecer um Deus por uma experiência pessoal. Quem me salvou? E eu comecei a buscar muito.
E como que foi essa intimidade, assim? Teve Olha, algum hábito que você criou? Assim? Tinha a Bíblia. Eu li a Bíblia durante 4 anos, sem parar, 6 horas ao dia. Uau. Nesse período eu li ela 10 vezes. Uau. Aí quando eu completei 1 ano de seminário, de crente, eu já estava dentro do seminário. Fiz meu seminário, fiz o básico. Depois do básico, que era um básico bem puxado, né? Eram 24 matérias. Depois fiz o médio, 30, mais algumas matérias. E finalizei o bacharel em teologia, tudo numa sequência só. E com 3 anos eu já pregava em congresso. Uau. 3 anos de crente eu já ministrava em congresso. Meu Deus. Então foi uma sede assim avassaladora que me fez buscar Deus e ter essa estrutura, né? E eu tive pessoas também ao meu lado que me incentivaram a ser quem eu sou. Até quem, por exemplo? Seus pais? Não, assim, os meus exemplos de fé são meus pais. Sim. Né? Eu cresci vendo minha mãe orar. Sim. Minha mãe é uma mulher de oração. Meu pai um dia falou uma frase que eu nunca esqueço. Ela disse assim: filho, às vezes eu vou procurar sua mãe, dar um abraço nela de madrugada, e às vezes eu não encontro sua mãe. Quando eu vou olhar, ela está de joelho dobrado na beira da cama orando pela família. Uau. Então, eu vim de uma família de crente de oração, né? Tanto que meu pai hoje está há 60 anos, meu pai tem 105 anos. Ele está há 60 anos na mesma igreja. Diz que crente vive mais, né? Na verdade, o crente, a tendência é ele pecar menos. Sim. O pecado devasta a vida do ser humano. Então, se você peca menos, a tendência é você viver mais. Amém. Durante esse ministério seu de pregações, você pode dividir algo que foi impactante para você, algo milagroso que você viveu com Deus, que marcou a sua história? Assim, eu já tive muitas experiências pessoais com Deus, né? Muitas experiências de busca. Agora, na questão milagre, já tem muitos vídeos aí dos paralíticos soltando as muletas, pessoas curadas de câncer, muita. E tem também um momento em que Deus me tornou conhecido para o Brasil em 2014, quando Deus usou um vídeo meu, que eu prego sobre pode dar glória, pode xingar em casa, pode ter 2 mulheres, pode ter 2 homens, só não pode ouvir o som da última trombeta. Então, isso aí foi também um divisor de água assim no meu ministério a partir de 2014. Mas algo assim que você vivenciou, assim, presenciou, que é uma coisa que às vezes você vai até dormir e fala: meu Deus do céu, até hoje eu não acredito que eu vivi isso mesmo, assim, com Deus. As experiências pessoais com Deus são muitas, né? Tanto no quesito positivo, tipo assim, uma das experiências muito fortes que eu tive é de ver um anjo na minha frente, assim. E foi muito forte porque, isso e ainda é interessante, foi em 2014, 2019, inclusive foi uma das mensagens mais poderosas que eu já preguei nos Gideões Missionários, onde eu estava num período de 30 dias de jejum. Me preparei para aquele momento de pregar nos Gideões Missionários 2019, e ao mesmo tempo que eu vi aquele anjo na minha frente vestido com uma armadura toda dourada aqui na minha frente, um cabelo muito branco, uma espada muito na mão dele desembainhada, ao mesmo tempo que eu perdi a força do meu corpo, o que estava nele me sustentava e ao mesmo tempo me enfraquecia de tanta glória que tinha naquele anjo. E ele me transportou do meu quarto, eu estava numa campanha de oração, e minha esposa falou assim: eu vou dormir que eu não estou aguentando mais. Eu fiquei, e assim que ela saiu, aquele anjo se apresentou para mim, e quando foi, na mesma hora, eu estava com a roupa normal dentro de casa, e ele me transportou para o púlpito dos Gideões, e ele me mostrou eu pregando. Uau! A mensagem que eu preguei, que foi assim, uma coisa assim, eu sou suspeito de falar, mas foi extraordinário. Amém, glória a Deus. E se fosse para você deixar uma mensagem hoje para quem está nos assistindo, que está buscando a presença de Deus, né, caminhando os caminhos do Senhor, que quer buscar mais intimidade, qual seria a mensagem que você deixaria hoje para essa geração? 3 coisas infalíveis na vida de quem quer ter uma intimidade com Deus e que quem quer viver o sobrenatural. Uma vida de oração, uma vida de obediência, uma vida de consagração e leitura da palavra. Acrescento mais uma, essas 4 coisas são poderosíssimas na vida de quem quer levar um evangelho, quem quer ter um ministério profícuo, um ministério totalmente cheio de Deus. Se orar, jejuar, ler a palavra e obedecer,
Amém. Eu sempre Não tem digo, erro, né? o diabo pode até entristecer quem obedece, o diabo pode bater em quem obedece, o diabo pode sangrar quem obedece, mas o diabo não para quem obedece. Amém. Glória a Deus. E um versículo que é da sua vida, assim, que desde lá do Júnior, criança, você carrega com você. Esse versículo, ele me fez focar apenas em Cristo. Está em Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por fazer parte do podcast, desse episódio maravilhoso. Que Deus te abençoe muito, te use poderosamente, né, para pregar hoje, amanhã, o restante da sua vida. Obrigada por estar aqui com a gente, pela entrevista, foi incrível. Eu aprendi muito, eu tenho certeza que muita gente aqui vai sair transformado, edificado com a sua história, com o seu testemunho. Amém. Firme. Obrigado pela Obrigada. entrevista e vamos ficar firme até Jesus voltar. Amém.